Como não se comparar? Coisinha difícil de fazer, mas que eu acho que esse episódio de hoje vai virar uma ideia, uma mentalidade aí dentro de você, importantíssima para que você consiga perseverar. Eu sou Franciele Maftum, sou psicóloga, sou neurocientista, e esse daqui é um dos episódios da série Perseverar, essa série gratuita que está indo ao ar no YouTube todos os dias às 20 horas até o dia 25 de dezembro, com o intuito de fazer você perseverar no final desse ano ou no comecinho de 2024, com dados, com bate-papos e com reflexões de psicologia, de neurociência e de vida que eu estou trazendo aqui para vocês, para dar um fôlego de perseverança nesse final de ano. Lembrando que essa é uma série gratuita, é uma série que eu estou disponibilizando para vocês, então para que o YouTube consiga alcançar mais pessoas, é muito importante que você dê o seu joinha nesse vídeo, seu like aqui, que você deixe um comentário, pode ser um coraçãozinho, pode ser qualquer coisa de comentário, e que você compartilhe com as pessoas que você acha que devem escutar essa mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é não se compare, na verdade é como não se comparar. E é uma coisa extremamente difícil não se comparar, mas é uma coisa extremamente necessária para que a gente consiga ter saúde mental. Eu já vi muita gente, muitos influenciadores, algumas pessoas da área da saúde, inclusive, pessoas que têm bastante ressonância, né, no mercado digital, falando que acho besteira esse negócio de não se comparar, porque todo mundo se compara, você que tem que aprender a se comparar e fazer disso algo bom para você, te alavancar, aprender com os outros, para que você também consiga chegar lá. De uma certa maneira, eu entendo de onde essas pessoas estão falando isso, só que quando a gente fala de saúde mental, um dos grandes males da nossa saúde mental é a comparação. Desde a adolescência, que é quando a gente começa a ter o cérebro pronto para se comparar, e é onde na adolescência o cérebro está mais voltado para a necessidade de pertença social, até a nossa vida adulta, a gente vai cada vez mais, né, se comparando, cada vez mais não, né? Na adolescência é o período mais forte, alguns de nós perpetuam essa comparação até muitos anos, e realmente a comparação é algo inevitável, porque como nós somos seres socialmente programados para pertencer, para social, a gente vai olhar para o outro, né? E ao olhar para o outro, eu vou falar, ué, a vida daquele outro é diferente da minha, aquele outro faz aquilo diferente de mim, e, inevitavelmente, a gente acaba se comparando, e geralmente essa comparação tem um julgamento para mais ou para menos, né? Ele tem mais do que eu tenho mais do que ele, e aí a gente vai criando ideias na nossa cabeça do que é bom e do que é ruim, em cima de ter mais ou ter menos qualquer coisa, né? Não estou falando só de dinheiro, estou falando de qualquer coisa, carisma, inteligência, amigos, beleza, enfim, qualquer uma dessas coisas, né? Peraí, aqui. E aí essa questão da comparação é que é muito difícil, e eu imagino que você que esteja me ouvindo seja uma dessas pessoas que tem essa dificuldade de se comparar e ficar ok com a comparação que você faz, principalmente quando você avalia que o outro tem mais que você. E aí, repito, mais qualquer uma das outras coisas. E o problema da comparação também é que a comparação ela é um berço de um lugar da gente querer agradar o outro. Agora, quanto mais a gente tem em tempos de mídias sociais, mais é fácil a gente se comparar com a fotografia que a outra pessoa escolheu para mostrar para nós da vida dela. Que não vai ser a pior fotografia da vida dela, né, gente? Assim, as pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar da sua própria vida. A grande questão é como a gente olha o que as pessoas mostram da sua própria vida e o como isso gera na gente uma expectativa que nós sejamos próximos daquilo, porque aquilo parece legal, parece uma vida de sucesso, parece que uma coisa que os outros gostam, parece uma coisa maravilhosa. E esse é um processo que, se a gente fica no automático da vida, a gente acaba vivendo uma vida por consequência das comparações que nós fazemos e do que nós achamos que vai agradar os outros. Eu vou repetir isso de tão importante. Se não tomarmos cuidado, nós vivemos uma vida que foi construída da consequência das comparações que nós fizemos e do que nós achamos que os outros vão gostar. Como que eles vão me avaliar bem?
E isso é uma vida muito perigosa e eu posso te dizer com muita tranquilidade que a grande maioria de nós vive nesse lugar sem perceber. É muito interessante como que na nossa vida a gente vai para os extremos, né? Então a gente vai para um extremo, que é o extremo de vivenciar sem a gente se dar conta aquilo que eu acho que o outro espera de mim, ou aquilo que eu mais vejo, né? Aquilo que eu mais consumo. Por exemplo, gente de sucesso tem cabelo comprido, um exemplo bobo, né? Então todo mundo que tiver, não, né? Agora a gente de sucesso, eu não sei da onde que vocês estão vindo, mas por exemplo, na psicologia tem toda uma questão de imagem, e inclusive tem cursos que vendem sobre isso, que o cabelo curto passa mais autoridade. Então, para você ser uma psicóloga de sucesso, você tem que estar com o cabelo curto, liso, escuro. É muito interessante isso. E usar uma blusa de gola para dar mais alteridade, e usar uma corrente grossa em cima de uma blusa de gola. Repare se vocês não estão vendo aí, uns brincões assim, que não é muito grande, mas ele é aquele brinco agora que está na moda. Então, existe hoje, sempre existiu, mas o estereótipo de hoje que se vende, inclusive, de um psicólogo de sucesso, uma mulher, tá, gente? É esse estereótipo de sucesso, né? E aí eu começo a me comparar com esse estereótipo que foi criado de sucesso, com as pessoas que têm sucesso ou não, mas que têm esse estereótipo, e começo a me vestir dessa maneira, mesmo que eu não goste, porque eu me comparo e quero ser vista como uma pessoa de sucesso. De repente eu me perco de mim mesma nesse processo, eu perco minha essência, eu perco muitas vezes a nossa alegria, muitas vezes a nossa espontaneidade, né? Porque quando a gente começa a repetir um padrão que é para o outro, a gente perde nossa espontaneidade. Porque por que é que eu estou fazendo isso aqui? Isso é uma coisa que vai acontecer e a gente tem dados de ciência para nos dizer que acontecem, que se chama o efeito adesão, né? O efeito adesão, depois aí coloca aí no Google para você ver os experimentos antigos de efeito adesão, é exatamente porque nós somos é, condicionados, né, a nos conectar, o efeito adesão faz com que, mesmo com que a gente saiba que mais da metade da sala de pessoas está errada, a gente tende a responder a mesma coisa que elas estão respondendo para que a gente esteja aderindo ao grupo. Isso é um movimento cerebral e comportamental social que a gente faz. Tem vários experimentos sobre isso, inclusive um dos vídeos mais antigos que a gente tinha era aquele vídeo dos macaquinhos falando de cultura, que os comportamentos vão sendo repassados culturalmente, né? Mas que bem da verdade, isso tem a ver com o processo hoje da gente repetir o padrão de outro, mesmo que a gente não ache aquilo legal, como efeito adesão e tem a ver com essa necessidade nossa de conexão e de aprovação. Porque se tem toda uma sala dizendo que aquilo tá certo e eu acho que não, a minha tendência é falar, não, eu que devo estar errado, né? Mesmo que eu saiba que eu não tô. E a grande questão é que a gente geralmente vai ou para esse oposto de estar o tempo todo no efeito adesão, ou para o outro oposto de falar, não, eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela. E aí eu fico sempre no meu posicionamento, eu sou assim, eu quero ser assim, eu gosto só disso, as minhas preferências de vida são essa, e acabo que muitas vezes imponho isso para as pessoas ou julgo quem não é, que é o outro oposto, né? Nenhum dos dois opostos é um oposto bom para a nossa saúde mental e nem para os nossos relacionamentos e nem para o processo da humanidade. Então eu fico ali falando, não, eu sou assim, sou uma pessoa refinada, luxuosa, e eu odeio gente que não é. Todo mundo tinha que ser assim. Ou eu sou uma pessoa muito simples e não gosto de gente que não é. Então, vejam, quando a gente começa a ir para esses opostos, a gente já começa a entrar num lugar de se posicionar com um processo de defesa mesmo, né? Ou eu me adapto 100% e viro uma pessoa que eu não sou. Por quê? Porque eu quero ser amado, ou eu e não quero que me comparem com o pior, eu quero que me comparem com o melhor, ou eu vou ficar num processo de defesa muito grande, sendo quem eu sou, mas dentro de uma prerrogativa da maneira que eu escolhi para viver é a maneira correta, que também não é o ideal para ninguém, né? Quando a gente fala de saúde mental, como que a gente faz para não entrar em nenhum desses lugares? E, gente, olha só, o que eu vou falar aqui para você pode mudar a tua vida. Porque a grande questão das nossas escolhas de vida, talvez você tenha chegado nesse final de ano, ou no começo de ano, avalie que partes, eu não vou falar nem se, porque eu tenho certeza que isso está em alguma parte da tua vida, por mais terapeutizado que você seja. Avalie qual partes da sua vida você adaptou
porque se comparou com o que você achou que tinha que ser. Avalie o seu jeito de se vestir, avalie o seu jeito de se arrumar, avalie o jeito que você arruma a sua casa, avalie o que você mostra no seu Instagram, avalie o que você fala da sua profissão, avalie como você lida com a sua família, avalie os sims que você diz, os nãos que você diz. Muitas vezes, o seu trabalho, o seu relacionamento, os seus posicionamentos fortes, políticos, econômicos, o que disso é realmente seu, interno? E como que a gente sabe que é nosso? Porque quando é nosso, traz paz, traz leveza. Quando é nosso, não traz angústia, não traz nervoso, a gente faz com prazer. Só que muitas vezes a gente ficou tanto tempo no outro, ou querendo mostrar que o que eu tenho é melhor, que são esses dois opostos, que a gente esquece de entender o que é meu por naturalidade e achar prazer, felicidade e satisfação nesse lugar. Muitas vezes eu fiquei tanto tempo tentando ser o psicólogo, eu vou usar a metáfora que eu já expliquei para vocês, o psicólogo, a psicóloga de cabelo curto, liso, escuro, com uma blusa de gola, com um colarzão de corrente em cima, que eu fiquei irritada, cansada, porque cansa a gente ter esse esforço, né, processual, é um esforço que o cérebro fica o tempo todo tentando se adaptar e se regular emocionalmente, tentando construir uma versão que não sou eu, achando que é isso importante para minha vida. Esqueci o que é que eu tinha de bom e parei de ter prazer nas pequenas coisas. Quando a gente para de ter prazer nas pequenas coisas da vida, como o cheiro do café, o pôr do sol que você viu, abrir a janela da sua casa, o cantar no chuveiro, o pão com manteiga que você come de manhã, sabe aquelas pequenas coisas que te dão prazer e sensação de pertença, de alegria, de felicidade, porque isso tudo são emoções que a gente vai tendo um pouquinho por dia. Quando você para de ter isso, muito provavelmente é porque você está vivendo em algum desses opostos de comparação, né? Inclusive o ficar bem, né? Muitas vezes a gente fica num processo de que eu tenho que mostrar que eu estou bem, que eu sou uma pessoa equilibrada, em cima de uma ideia do que é equilíbrio que não existe, de estar sempre sorrindo, de estar sempre, de não ficar triste, de não ficar cansado, de não ficar irritado. E eu espero que hoje você já saiba, assistindo os meus vídeos, que todos nós temos todas as emoções, a gente se irrita, a gente fica cansado, a gente fica triste. O problema da disfunção da emoção é quando ela permanece muito tempo, num dia, 2 dias, 3 dias, e ela faz com que a gente tome as nossas decisões em cima dessa emoção, senão elas são completamente saudáveis, só que o problema é a gente poder ser aconselhado nos nossos comportamentos por causa dos nossos processos emocionais. E quando a gente estiver nesses lugares, eu estou tentando provar que eu estou bem o tempo todo, equilibrado o tempo todo, feliz o tempo todo, eu sou uma pessoa boa o tempo todo, não existe isso. E se você está fazendo isso comparado ao que você vê na internet ou as pessoas que você convive, talvez você tenha que rever os seus grupos de convivência, talvez você tenha que rever as pessoas que você segue na internet, ou talvez você tenha que fazer um processo interno, pensando nisso, pensando, nossa, o que será? Será que eu estou aqui falando, nasci assim, eu cresci assim, Gabriele, eu acho que todo mundo tem que ser assim? Ou eu tô, o que de mim está aqui e o que de mim está no outro oposto? Mais fácil a gente cair no outro oposto, de tentar ter adaptado partes da minha vida e muitas vezes partes de quem eu sou através das comparações e da leitura que eu fiz de ambiente, né? Do que eu tinha que ser para ser feliz, aprovado, enfim. Muitas vezes a gente trabalha isso, inclusive dentro do consultório, né, com os pacientes. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito com os pacientes. Eu me arrisco a dizer, talvez deveria, todo o processo psicológico, com ou sem neurociência, ele passa por esse processo de entender o que é o meu e o que é o do outro. Isso é o mais básico do básico da psicologia. Não precisa de neurociência para entender o que é seu e o que é do outro, né? Nesse caso que a gente vai, até a neurociência nos ajuda muito a entender por que a gente cai nesses lugares e como que a gente sai desses lugares. Porque só essa reflexão
de entender, ela já é importante. Pô, eu caio porque é um processo social, né? Porque eu sou biologicamente programado para pertencer. Então, esses meus dois lugares são lugares de tentar ser pertencente, ser amado. Então, primeira pergunta: será que eu não me sinto amado? É por mim, pelos meus próximos? Será que eu não tive amor suficiente até hoje? Que eu estou tentando resgatar isso em vários lugares sociais, né? No meu estilo de vida, no meu jeito de ser. Esses dias eu vi um pedacinho de um Reels de uma pessoa, eu não sei quem é, e ele tá falando assim, que o objetivo de vida dele, um adulto, né? O objetivo de vida dele era ser rico e ter muito dinheiro. E ele conseguiu ser rico e ter muito dinheiro, e o objetivo dele é continuar rico e ter muito dinheiro para que ele faça muitas coisas que ele gosta com o dinheiro, e possa mostrar isso para os outros. E aí ele fala, só que isso não me traz felicidade, mas esse é o meu objetivo. E ele fala assim: você acha que todo mundo tem que ter esse objetivo? Alguém pergunta para ele. Ele fala: não, eu acho que não. Sabe por quê? A pessoa que foi amada dentro de casa, na sua infância, na sua adolescência, ela não precisa disso. Ela não tem esse como objetivo primordial de vida, né? Uma coisa é a gente querer, é a gente batalhar, mas isso não é o princípio da minha vida, né? O princípio da minha vida são outras coisas que não o dinheiro. Eu falei sobre isso, sobre propósito, em um dos episódios aqui. E ele fala: é que eu não fui amado. Então, assim, a única maneira de eu me sentir visto e reconhecido pelo mundo é sendo muito rico, porque eu consegui, eu cheguei lá. Eu achei muito interessante isso que eu vi, porque a pessoa, para conseguir entender que isso aconteceu na vida dela e acontece, primeiro, uma tristeza muito grande. Muitos de nós passamos por esse processo de eu não tive essa referência de amor, eu não fui amado pelo que eu era, eu não tive o suficiente, então eu busco no mundo, ou nas comparações, ou no caso dele. No caso dele, ele criou, né, uma ideia, veja, totalmente adaptativa de que ser rico ia suprir para ele esse processo. E quantos de nós a gente não está buscando esse amor nessas adaptações, né, dos outros, assim. Então, eu vou usar um exemplo bem simples. Eu sou uma pessoa que sempre gosto de fazer festa dentro de casa, assim, né? Então, eu, quando era pequena, as festas que eu tinha na minha casa eram aquelas festas de antigamente, que você põe a decoração da mesa, né? Compra o bolo, compra o docinho, às vezes a gente enrolava os docinhos, faz o salgadinho, enfim, e aí você chama os seus amigos e aquela festa em casa, né? À medida que o tempo foi passando, as festas mais elaboradas, né, começaram a ser em salões, e aí a gente vai ter filho, a gente vai entendendo, né, é a máfia da festa infantil, é no salão, aí tem o salão mais simples, tem o salão menos simples, essas festas geralmente são caras, suntuosas, e as crianças se divertem muito. Eu gosto de fazer festa em casa, mas obviamente as festas da minha casa são simples, assim como era as que eu tinha quando eu era pequena ou adolescente, né? E é simples, eu gosto de fazer decoração, faço de um jeito que eu consigo, faço com as crianças, e eu sei que muita gente vem e não gosta, acha simples, acha cafona, né? Enfim. Óbvio que na medida do tempo essas pessoas vão saindo da minha vida, porque, né, quem não deve ser convidado a ficar é quem julga o seu estilo de ser, é exatamente aquele outro oposto, fala, ai, cafona, não quero, é o oposto que eu falei para vocês do eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela. Mas teve um tempo da minha vida, foi muito rápido, acho que passou por aí alguns meses, que eu fiquei pensando, não, eu quero fazer uma festa dessas elaboradas. Uma vez eu fiz só, e fiz exatamente porque não tinha tempo mesmo de fazer, eu tinha acabado de ter filho, e meu outro filho estava fazendo aniversário, eu tive que fazer. Mas depois disso eu fiquei pensando, agora eu só vou fazer festa em salão, e é legal, e é chique, e as pessoas gostam, e é tudo lindo, né? E depois eu fiquei pensando, resgatando, por que eu tô fazendo isso, gente? Por que eu tô querendo fazer um negócio? Se eu gosto disso, eu gosto desse negócio. É o ideal? Talvez para algumas pessoas não, mas tudo bem. E eu adoro ir em festa em salão, eu acho o máximo, que é super divertido. Então, assim, mas não é uma coisa que eu preciso só para que os outros achem que eu tenho sucesso, que eu tenho dinheiro. Não é nesse lugar, entende? Então, eu vou fazer festa em casa. Então, eu acabei de fazer, tô falando isso porque isso acabou de acontecer na festa da minha filha aqui em casa. E por alguns segundos eu falei, será que as pessoas que eu não conheço, essa vizinha, gente que eu não conhecia, ia achar? Eu falei, sério, é o que você tem, é o que você é, né? Tá tudo bem. E aí vai ser convidado para sua vida quem quiser viver com você nesse lugar, né? E vamos lá.
E a gente vai ter vários exemplos desses na vida, como esse que eu falei para vocês, do que a gente projeta da gente mesmo para o mundo, muitas vezes até a escolha da sua profissão. Quantas pessoas eu já não atendi que escolheram as suas profissões porque acharam que era uma profissão que era o esperado de ter sucesso, que a família queria, que ia conseguir ganhar dinheiro. E Franciele, que mal há nisso? Não há mal nenhum se isso não está te fazendo se perder de si mesmo. O que eu quero que a gente entenda aqui hoje é que como que a gente para de se comparar é a gente entendendo o que é nosso. O que é meu? O que é da minha essência? O que seriam as minhas preferências se eu soubesse que ninguém vai me julgar, não é nem me avaliar. Se eu tiver a certeza que ninguém vai me julgar, como eu me visto? Se eu tiver a certeza que ninguém vai me julgar, como eu faria as coisas? Como eu trabalharia? Como eu faria a minha vida? Aí, óbvio, né, gente, que a gente também tem que tomar aquele cuidado, porque assim, se ninguém me julgasse, eu nem ia trabalhar, ia enrolar o dia inteiro, né? Então, poxa, por que será? Será que eu tenho um trabalho que eu não gosto? Que não é normal a gente ter que trabalhar e assim, e mentir que não trabalha? Então, é esse tipo de indagação que a gente tem que começar a se fazer. Quem sou eu com a minha essência? Como que eu seria se ninguém me olhasse? Se eu não buscasse agrado? Quais são as partes da minha vida que eu estou indo talvez para me adaptar demais? Ou para viver igual a Gabriela, julgando todo mundo, achando que é o meu jeito de viver que é o adequado, segregando pessoas, né? Eu lembro que na faculdade, eu tinha umas amigas que tinham bem mais dinheiro do que eu, e eu nunca tive muito dinheiro, né, na faculdade. Hoje em dia, minha vida é totalmente diferente, inclusive do que dessas amigas que tinham dinheiro. Hoje, né, a minha vida financeira é diferente da delas, assim. E melhor até, né, no sentido de ter trabalhado, ter conseguido o que é meu. Mas eu lembro que na faculdade, essas amigas às vezes falavam assim: "Você é muito simples". E eu não era uma pessoa assim, na verdade eu acho que eu era, pensando bem. Eu era o que eu não achava, né? E muitas vezes elas tinham vergonha, assim, de sair comigo pelo jeito que eu me vestia, porque não era uma roupa de marca, mas eu sempre me vesti bem, só que não era uma roupa de marca, não era, né? E a gente tem uma idade ali, né, da nossa adolescência que a gente se importa muito com isso. E eu lembro que eu me sentia mal, me sentia rejeitada, mas eu também não compreendia muito por que que elas se importavam tanto, né. Depois eu fui crescendo, fui amadurecendo, fui entendendo que isso existe e a gente faz essa segregação e às vezes a gente não faz na maldade, mas a gente acaba, muitas vezes machucando os outros por isso, né, por querer que as pessoas sigam o mesmo estilo de vida, de processo que eu, porque eu acho que é esse o correto. Então é esse o convite que eu quero fazer para você, porque isso vai te libertar de muita coisa, vai te libertar para que você aceite quem você é. E talvez isso diminua o sofrimento que você teve durante o ano inteiro. Talvez isso mude os seus desejos para o ano que vem, para 2024, porque os seus desejos deveriam estar dentro daquilo que você é por essência, e óbvio, para a gente sempre ir melhorando como pessoa, mas assim, para que não seja para mostrar para o outro, né? Que aquilo que você quer conquistar na sua vida seja porque isso tem a ver com você, tem a ver com o teu sonho, tem a ver com aquilo que está dentro do teu propósito, dos teus valores, né? E não para provar que você pode ou para, que é o extremo daqui, ou para se adaptar e para as pessoas acharem que você tem sucesso e que você é maravilhoso, né? Porque esses dois lugares, eles não são lugares de saúde mental, eles são lugares de estar dependendo do outro. Então, uma coisa é a gente espontaneamente vai olhar o outro e vai se comparar. É assim, inclusive, que o nosso cérebro aprende, por associação, né? Ele associa, conheço isso, não conheço, é mais, é menos, ele faz uma percepção de medida, de erro, de acerto. Mas logo depois disso você lembrar que isso não tem a ver com quem você é. E que muitas coisas que você vai ver nas outras pessoas vão te agregar muito, pode ser que você queira fazer, porque elas têm a ver com você. Outras não, porque elas não têm a ver com você. E dentro disso você vai escolhendo com quem você anda, como você trata as pessoas, o que você precisa melhorar, o que você pode melhorar. Mas desde que avalie o que você viveu nesse ano e o que é que você pode jogar fora mesmo. Poxa, isso aqui eu fiz por causa disso.
joga fora, não precisa mais. Não precisa mais. Talvez você tenha gastado muita energia. Não se culpa não, tá? A culpa vai vir, você fala, não, não vou me culpar. Por quê? Porque eu te expliquei que é natural. Às vezes ninguém nunca nem te explicou isso que eu tô te dizendo, né? Então, deixa, então eu vou deixar. E a partir de agora, sabe o que? Eu vou decidir sempre me perguntar, para quem que eu tô fazendo isso? É para mim? Ou é para mostrar para os outros, para provar alguma coisa? Ah, não, é para mim. Mas para mim por quê? O que que isso vai me trazer? São duas perguntas que tem que andar com você. Para quem eu estou fazendo isso? E o que que isso vai me trazer? Ah, não, eu estou fazendo isso, nem gosto de fazer, mas estou fazendo para meu marido. Porque para ele é muito importante, por exemplo, que a gente tenha a mesa posta no café da manhã. Ótimo, não tem problema nenhum, não preciso parar. É uma gentileza que eu estou fazendo para o outro. Ah, eu tô indo ajudar uma pessoa, mesmo que eu não queria, porque eu gosto muito dessa pessoa, para ela é importante ter essa ajuda. Vou ajudar. Isso é uma gentileza que eu estou fazendo para o outro. Agora, eu vou cortar meu cabelo porque ele me acha feia de cabelo comprido, ou porque fulano diz que só tem poder, entende a diferença? Agora, eu vou mudar de profissão porque minha família acha feio eu ser professor, ou ser psicólogo, ou ser qualquer coisa, né? Mas, poxa, eu gosto tanto dessa minha profissão, é uma coisa que tem a ver com a minha alma, com o meu propósito de vida, eu ajudo tanta gente, mas minha família acha ruim. Entende o processo que eu estou te falando para discernir? Esse discernimento entre aquilo que você é e como você está moldando o seu ser, as suas escolhas de vida. Aquilo que você faz para os outros é outra história, tá? Só para vocês não confundirem, porque é uma confusão que a gente geralmente faz. Tem gente que fala, nunca mais vou fazer nada para ninguém. Não é por aí, porque a gente deveria fazer as coisas para as pessoas. Algumas pessoas têm por serviço, porque esse é o propósito delas é servir ao outro, então ela gosta, né? Algumas pessoas têm esse propósito. Outras porque ela gosta das pessoas e dentro dos relacionamentos, eu faço por você, você faz por mim, é o processo de um bom relacionamento, é assim. Mas são coisas que a gente faz, né? A gente não muda a essência total. Óbvio, se a sua essência está construída de um jeito que ela fere os outros hoje, porque você é grosso, porque você exige que as pessoas sejam só do seu jeito, porque você não é flexível, é um outro processo. É importante você procurar ajuda, porque uma coisa é a gente, não, eu vou viver na minha essência, vou fazer o que a Fran falou, isso aqui não quero, tal, mas isso é extremamente ruim para todo mundo. Avalie isso também. Como assim, Franciele? Porque tem pessoas, não é todo mundo, tá? Mas assim, aí a gente tem pessoas que têm características mais narcisistas, pessoas que têm características mais egóicas mesmo, e elas vão usar talvez dessa frase que eu estou dizendo para viver só como elas desejam, tratando todo mundo mal e fazendo as pessoas se adaptarem. Aí isso é o outro extremo que eu falei, é o extremo de eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela, a partir de agora não faço nada para ninguém, todo mundo se lasque. Não é nesse lugar. É num lugar da gente entender que aonde está a minha paz, mas a paz de verdade, aonde está meu propósito de vida, aonde está a minha essência e aonde que eu estou gastando energia só para me adaptar, só para mostrar que eu posso, só para postar no Instagram, só para dizer que eu tenho, não sei, sucesso, só para dizer que eu sou amado, só para receber like. Essa é uma avaliação importantíssima de você fazer e que eu tenho certeza que vai te liberar de muitas dores que você ainda está pegando aí do seu passado. Então, você já pode liberar. E de muitas decisões do futuro. Escreve num post-it para quem e por quê, o que, que isso vai me trazer. Porque isso vai definir muito das suas ações para o resto da sua vida. Eu volto amanhã. Amanhã é dia 24, é véspera de Natal. E dia 25 temos o último episódio, que vai ser muito maravilhoso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo para vocês e até amanhã.